Bom dia a todos. Eu vou explicar aqui, tentar explicar sobre a classificação das condições dos negócios jurídicos. Há várias espécies de condições, podem ser classificadas quanto à licitude, em lícitas e ilícitas, quanto à possibilidade, em impossíveis e impossíveis. Estas podem ser física ou juridicamente impossíveis, quanto à fonte onde promanam, em casuais, potestativas e mistas. Podem ser acrescentadas também as perplexas, as promíscuas, quanto ao modo de atuação, em suspensiva ou resolutivas. Quanto à licitude, o artigo 122 do Código Civil, todas as condições não contrárias à lei, ordem pública ou aos bons costumes. As ilicitudes, ao contrário senso, serão ilícitas todas as que atentarem contra a proibição expressa ou virtual do ordenamento jurídico, a moral e os bons costumes. Desculpem. É ilícitas, por exemplo, a cláusula que obriga alguém a mudar de religião, por já estar amparado na Constituição Federal, de liberdade ao credo, bem como a de alguém a entregar a prostituição. Em geral, as cláusulas que afetam a liberdade das pessoas consideradas ilícitas quanto absolutas, como a que proíbe o casamento, exigir a conservação do estado de viuvez, sendo que a pessoa não esteja em plena vontade. Quanto à possibilidade, as condições podem ser possíveis e impossíveis. Estas podem ser física ou juridicamente impossíveis. Fisicamente impossíveis são as que não podem ser cumpridas por nenhum ser humano, como, por exemplo, oferecer uma quantia em dinheiro para que a pessoa levante um peso muito superior à sua capacidade. Um exemplo, uma pedra de 1000 quilos, para ele adquirir esse dinheiro, ou seja, é uma cláusula que não faz nenhum sentido e não tem embasamento. Condições juridicamente impossível é a que esbarra em proibições expressas no ordenamento jurídico ou fere o moral e os bons costumes. São exemplos de condições juridicamente impossíveis: realizar negócio que tenha por objetivo herança de pessoa viva. Se a pessoa ainda não morreu, não teria como fazer um negócio ainda com ele vivo. Isso está previsto no Código Civil, artigo 426. E a segunda condição, de cometer crime ou de prostituir. Se cometer um crime para abater uma dívida, por exemplo, ou se prostituir para quitar uma dívida com a pessoa, seria um exemplo. Isso não tem também nenhuma garantia jurídica. O atual Código Civil, quando as condições impossíveis ou suspensivas, preceitua o artigo 123 do referido diploma. O artigo 123 invalida os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Dentre eles, inciso 1, as condições físicas ou juridicamente impossíveis, quanto suspensiva, igual foi mencionado há pouco. O inciso 2, as condições ilícitas ou de fazer coisas ilícitas, no caso de crimes, também foi abordado. Inciso 3, as condições incompreensíveis ou contraditórias, ou seja, aquelas cláusulas confusas que rodeia demais e só mais para tentar ludibriar a parte, ou contraditórias, ao mesmo tempo diz, ao mesmo tempo já nega. Essas também são inválidas. Quanto à condição é suspensiva, a eficácia do contrato está subordinada a ela. Se o evento impossível, o negócio jamais alcançará a necessária eficácia. Quanto à fonte de onde promanam, sobre esse ângulo, as condições classificam-se em casuais, potestativas e mistas. Casuais são as que dependem do acaso, do
fortuito, do fato alheio à vontade das partes. Um exemplo clássico: dar-te-ei tal quantia se chover amanhã. Poderá chover, mas esse é um acaso, não é uma certeza. Esse é um exemplo clássico das casuais. E as potestativas são as que decorrem da vontade ou do poder de uma das partes. As condições potestativas dividem-se em puramente potestativa e simplesmente potestativa. Somente as primeiras, no caso a puramente potestativa, são consideradas ilícitas pelo artigo 122 do Código Civil, por sujeitarem de todo o efeito do ato ou puro arbítrio de uma das partes, ou seja, uma das partes então de forma sem o consentimento da outra parte, ele tentando exigir uma coisa que não tem embasamento jurídico. Muitas vezes sobre a forma de se eu quiser, essa terminologia, se eu levantar o braço, e outras que dependem do mero capricho, ou seja, agindo de forma arbitrária, coercitivamente. As simplesmente ou meramente potestativas são admitidas por dependerem não só da manifestação da vontade de uma das partes, como também algum acontecimento ou circunstância exterior que escapa do seu controle. Por exemplo, dar-te-ei este bem se fores a Roma. Tal viagem não depende somente da vontade, mas vai depender também do poder econômico, de condições físicas ou de saúde daquela pessoa. Então, esse seria um exemplo. Amistas são as condições que dependem simultaneamente da vontade de uma das partes. Não depende somente de uma das partes, mas da vontade de um terceiro. Um exemplo: dar-te-ei tal quantia se casares com tal pessoa, ou se constituir sociedade com fulano. Não depende só da parte querer casar, mas vai depender também se a pessoa lá, a mulher ou o homem no caso, queira constituir uma família e ao mesmo tempo uma sociedade. O artigo 122 do Código Civil inclui ainda, entre outras condições de defesa, as que privarem de todo o efeito do negócio jurídico. São as condições perplexas ou contraditórias que não faz sentido e deixam os intérpretes perplexos, confusos, sem compreender o propósito da estipulação. Essas cláusulas que, igual foi citado, deixa mais confuso do que claro, também não faz nenhum sentido. E o outro tópico seria a questão da irretroatividade e retroatividade dos negócios jurídicos. A irretroatividade é a regra e a retroatividade é a exceção. Um exemplo da retroatividade é a lei de 2015, a lei da empregada doméstica. Um exemplo, por exemplo, se uma funcionária foi admitida em 2010, mas a lei entrou em vigor em 2015, ela não tem, o patrão, no caso, o empregador, não tem o direito de pagar os direitos retroativamente, de férias, hora extras, entre outros direitos, somente a partir da data que a lei entra em vigor, a partir de 2015. Aí já entra em vigor todos os direitos que são previstos na lei. Ela está prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 88. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Seria essa parte da irretroatividade, que é regra. A retroatividade, caso a exceção, ela poderá ser retroativa também em casos cíveis ou em outros negócios, desde que esteja previsto em lei, ou seja, está no corpo da lei dizendo que ela retroagirá em determinadas condições ou em outra, mas bem expresso.
que a exceção seria a exceção, a retroatividade. Mas existe também a retroatividade somente quando beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá. No caso, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 40, a lei penal não retroagirá, exceto para beneficiar o réu. Mas, igual eu estou dizendo, se ela ficar expressa, ela pode retroagirar. Aqui eu encerro a minha parte e passo a próxima parte para o Lucas Vanderlei. Obrigado.